Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um pouco mais sobre unidades na calculadora HP Prime. Mas Antônio, você já não tinha postado um vídeo no Shorts mostrando como faz essas conversões? Sim, eu postei, mas nesse vídeo aqui a gente vai ver essa questão das unidades em maior profundidade. Então, se você é aluno ou profissional da área da engenharia, fica comigo até no final desse vídeo, porque ficar comigo até no final desse vídeo aqui é dar o primeiro passo para dominar a utilização das unidades na calculadora HP Prime. Então, eu começo o vídeo falando sobre algumas propriedades extensivas e outras intensivas da mecânica dos fluidos e da hidráulica, e essas propriedades elas possuem unidades simples e unidades compostas. Eu começo aqui falando da densidade, que é a quantidade de massa que uma determinada substância possui em um determinado volume. Então, se eu estiver falando de água a 20 graus Celsius, então é 998 kg de água em 1 metro cúbico. Posso escrever isso na minha calculadora. Importante lembrar que eu estou no home, aqui. Para mim trabalhar com unidades, eu uso sempre o home na calculadora HP Prime. Beleza. Escrevo então 998, shift units, massa, quilograma, dividido por 1 metro cúbico. Clico Enter. E está lá a minha densidade da água, a 20 graus Celsius. Lembrando que para mim chamar as unidades, né, eu clico aqui em Shift e depois clico em Units. Ok? Outra propriedade que também é muito utilizado tanto na mecânica de fluidos quanto na hidráulica é o peso específico de um fluido, que é a sua densidade vezes a gravidade. Então eu posso calcular o peso específico da água a 20 graus. Copio aqui a densidade e multiplico pela gravidade. Shift Units, constantes, física. Aqui a minha gravidade. No entanto, está sem as unidades. Eu vou clicar nessa tecla valor. Clico em valor e aparece o valor da gravidade e a sua respectiva unidade, que é metro dividido por segundo ao quadrado. Clico OK no soft menu, clico Enter. E tenho a minha resposta. 9.787 kg dividido por metro quadrado vezes segundo ao quadrado. No entanto, não é essa a unidade de peso específico que eu encontro nos livros de mecânica dos fluidos e de hidráulica. A unidade para peso específico que eu vou encontrar nos livros é Newton por metro cúbico. Sem problema, é importante para o aluno da engenharia ele saber o que é o Newton. Quais são as unidades que compõem o Newton. Ok? Então, o quilograma vezes o metro vezes o segundo ao quadrado compõem a unidade Newton. Posso confirmar isso na calculadora. Clico em Shift Units, clico em Ferramentas, vou usar esse comando, simplificar unidades. Ok, Shift Units, unidades, vou vir aqui em massa, quilograma, volto o cursor para dentro do parênteses do quilograma, chamo a unidade de comprimento metro, dividido pela unidade de tempo, segundo, e coloco um quadrado nesse segundo. Clico em Enter, e ele me fala que isso é um Newton. Ok? Então, eu posso pegar, por exemplo, agora, novamente aqui em Shift Units, Ferramentas, simplificar a unidade, vou simplificar essa unidade aqui. Clico em Enter. E ele me fala que é Pascal dividido por metro. Isso parece complicar um pouco, essa questão das unidades no começo do vídeo, mas vamos lá desmistificar mais essa questão. É importante para o aluno da engenharia saber quais são as unidades que compõem o Pascal. Então, novamente, eu vou clicar em Shift Units, vou chamar a ferramenta aqui de simplificar. Shift Units, unidade, massa, quilograma. Volto o cursor para dentro, dividido por metro, vezes o segundo ao quadrado. Clico em Enter. E ele me fala que quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado é Pascal. Vamos voltar aqui para cima. Eu vou clicar aqui. Selecionar, né, esse valor. Então, o que a calculadora entendeu? Ela decompôs esse metro ao quadrado e ela escreveu que quilograma dividido por metro vezes segundo é Pascal. E sobrou ainda 1 metro desse metro ao quadrado. Por isso que ela escreveu isso daqui para mim. Pascal dividido por metro. Não tem problema, eu posso confirmar isso na calculadora. Eu posso chamar o meu comando aqui de conversão. Eu vou clicar aqui e vou pedir para converter isso aqui para Newton por metro cúbico. Vou vir em força, Newton,
volto o cursor para dentro do parênteses do Newton, chamo o volume, metro cúbico. Enter. Ok, ele me confirmou. 9.787,0367 kg dividido por metro quadrado segundo ao quadrado é o mesmo valor com a unidade Newton metro cúbico. Está confirmado. Sem problema. E aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Quem estiver gostando do vídeo, já deixa um like para mim nesse vídeo, que eu estou começando esse canal agora e um like vai me ajudar demais. Vamos seguir em frente. Outra fórmula que eu posso exemplificar aqui na questão das unidades é a fórmula da pressão para um gás ideal. Existem algumas fórmulas para determinar a pressão de um gás ideal na mecânica de fluidos e eu vou usar pressão igual a ρRT. Ou seja, a pressão é densidade vezes o R do gás, ou constante do gás, vezes a temperatura absoluta termodinâmica. Então, a pressão, a unidade é Pascal, a densidade, a unidade é quilograma dividido por metro cúbico, o R do gás, ou constante do gás, é Joule dividido por quilograma vezes Kelvin, e a temperatura é a temperatura termodinâmica, que é o Kelvin. Sem problema. Eu vou escrever aqui, então, algumas variáveis no meu home. Lembrando que as variáveis devem ser escritas em letras minúsculas. E para mim usar a letra minúscula, ou para chamar o minúsculo, eu vou clicar primeiro em alfa, vou clicar depois em shift e posteriormente na letra ou na variável que eu queira. No caso da densidade, como é um caractere, então é diferente. Eu vou clicar em shift e depois eu vou clicar em 9, vai aparecer um painel para mim e aí eu vou selecionar o meu caractere. Por exemplo, a shift 9. Apareceu aqui esse painel, vou clicar aqui em rho de densidade. Vou chamar aqui outros caracteres, né? Para mim abrir o painel de caractere novamente, eu vou clicar em Shift e vou clicar em caractere aqui. Então, Shift caractere, 2 pontos. Vou clicar também nessa tecla Echo para mim escrever mais de um caractere na minha linha de comando. Então, eu selecionei aqui o 2 pontos, clico Echo, selecionei o igual, Echo, e aí OK no soft menu. Eu vou falar que a minha densidade do ar é 2,6 kg por metro cúbico. Sem problema. Clico Enter. Vou falar que o R do gás, ou constante do gás, ela vai ser também, aqui ó, 2 pontos, igual, 287 shift units, vou vir em energia, Joule, volto o cursor para dentro do parênteses do Joule, dividido, massa, clico em quilogramas, vezes a temperatura. Kelvin, clico em Enter. E a minha temperatura, T, 2 ponto igual, vou dizer que ela é 320,15 Kelvin. Clico Enter. Sem problema. Agora eu escrevo que a minha pressão, P, 2 pontos igual, a ρRT. Rho vezes R vezes T. Clico Enter. 238.895,9 Joule dividido por metro cúbico. Antônio, você não falou para mim que a unidade da pressão é Pascal e que Pascal pode ser quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado? Sim, falei. Mas vamos lá. Shift Units. Ferramenta. Simplificar unidades. Copio. Enter. E eis a minha unidade de Pascal. Pascal também pode ser Joule dividido por metro cúbico. Pode ser também. É importante para o aluno da engenharia conhecer as unidades que compõem o Newton, o Pascal e o Joule. Importante saber. Vamos seguir em frente, então. Outra propriedade muito utilizada na mecânica de fluidos é a velocidade do som, que é raiz de kRt. Então, a velocidade do som no ar é função da temperatura, porque o K é uma constante, é o coeficiente isentrópico do gás, que é uma relação entre os calores específicos, é 1,4 e não tem unidade. O R é o R do gás ou constante do gás, que vai ser 287 Joule quilograma Kelvin em qualquer temperatura. Então, a velocidade do som no ar é função da temperatura do ar. Eu vou escrever aqui o K, 2 ponto igual, 1,4, é o coeficiente isentrópico e não tem unidade. Ok, então eu já tenho o K, tenho o R, tenho o T. Vou clicar aqui, ó, em Shift, só um momento,
Shift, e aqui na raiz. Porque a raiz está escrito de azul e Shift é azul. Então, Shift raiz, escrevo K que multiplica R que multiplica T. Clico Enter. Já tem a minha unidade em metros por segundo. Posso clicar aqui em caixa de ferramentas, número e arredondar, copio esse elemento para cá e uma casa depois da vírgula. Enter. Faço aqui meu arredondamento. Importante saber usar essa função também na calculadora HP Prime. Então, eu falei que a densidade é massa dividido pelo volume, mas a densidade ela pode vir também dessa fórmula aqui, ó. Pressão igual a densidade vezes o R do gás vezes a temperatura. Então, isolando a densidade a partir dessa fórmula, eu posso afirmar que a densidade é a pressão dividido pelo R do gás vezes a temperatura. É o que eu vou escrever. Shift 9, densidade, dois pontos igual, tecla de modelo matemático, fração, pressão, dividido pelo R do gás, vezes a temperatura absoluta termodinâmica. Clico Enter. E ele já me dá o meu valor aqui de 2,6 kg por metro cúbico. Tá ok? Certinho? Tranquilo, né, pessoal? Até agora. Calculando, então, a quantidade de massa a partir da fórmula densidade é massa dividido pelo volume, eu vou vir aqui e vou escrever que meu volume, vamos supor que o meu volume ele seja de 0,025 metro cúbico. Dois pontos igual. O igual também pode ser escrito aqui, ó. Eu clico em Shift e depois clico aqui. Tá? Porque ele está escrito aqui nessa tecla de azul. E Shift é azul. Então, Shift igual 0,025. Shift units, unidade, volume, metro cúbico. Clico Enter. Então, a minha massa é igual a densidade vezes o volume. Posso, então, já que eu quero calcular a massa, eu escrevo o M primeiro. Dois pontos igual. A densidade vezes o volume. Clico em Enter. E ele me dá a minha resposta. Ok? Tranquilo o vídeo, pessoal? Bom, a princípio era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Quem gostou, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre a utilização da calculadora HP Prime. Um abraço, pessoal!